Fala galera, beleza? Vamos continuar o desenvolvimento da nossa aplicação e hoje eu queria tratar de um tema, apesar de a gente ter finalizado, né, a série de automatização, porém a gente ainda vai continuar no contexto de testes, né? Porque eu quero tratar a partir de agora de um conceito importantíssimo para o desenvolvimento de software, né? Para quem busca, né, se especializar na área de engenharia, de desenvolvimento de software com mais qualidade ou até mesmo independente da linguagem, né? E uma das técnicas que a gente vai começar a estudar hoje, né, o que eu pelo menos comecei a compreender com mais facilidade, que não fazia muito sentido na minha cabeça, é o Test Driven Development, ou também conhecido como TDD. Pode parecer um tema complexo para algumas pessoas, porém eu gosto de buscar entender algumas coisas que possam fazer sentido na minha cabeça, né? Então, fazendo com que eu tivesse interesse por isso aqui, foi quando surgiu a oportunidade de eu ter acesso lá ao LinkedIn Premium por um mês, né? E aí eu comecei a fazer alguns mini cursos. Um desses mini cursos foi esse aqui, de fundamentos da programação, né? Um curso em inglês aqui no LinkedIn Learning, porém possui aqui tradução, né? Auto Translation para português, então de certa maneira é fácil o entendimento. Mas o mais importante é que nesse curso eu consegui compreender o fundamento, as bases dos conceitos de TDD. Por exemplo, como se começa a partir do problema, né? A partir do teste, e como vai se desenvolvendo a aplicação a partir desse problema, né? A gente não tem ainda o desenho do nosso código, porém a gente tem um entendimento do problema, né? Ou do caso de uso, ou da história do usuário, que é uma questão lá de engenharia de software, né? Se a gente for lá no livro do professor Marco Túlio Valente, que é o Engenharia de Software Moderna, ele fala sobre isso nesse capítulo de modelagem, né? E isso é bem legal, quando a gente passa a compreender algumas questões relacionadas a requisitos, a modelagem do projeto e do produto que a gente estiver desenvolvendo, enfim. Então tem muita coisa bacana que a gente pode extrair desses conceitos para efeito de entendimento e realmente a gente compreender e se aprofundar nesses temas, tá? Partindo desse princípio, né, que a gente tenha a busca pelo conhecimento sobre TDD, a gente tem a lógica, né, digamos a lógica do produto, né, aqui do projeto relacionado ao TDD. Então a gente precisa ter sempre um teste que falha, né, esse seria o ciclo do TDD. A partir do momento em que ele falha, a gente busca fazer com que ele passe, né, um teste que seja sucesso. No caso é o vermelho, verde. Depois a gente passa para a parte de refactoring, que é adaptar, né, ou refatorar o código de acordo com aquele teste que a gente aprovou. No caso, já de acordo com o que se espera do nosso design, né, da nossa aplicação, do nosso projeto. Seja a nível de método, a nível de classe. Então aqui eu quero implementar toda a funcionalidade de perfil do usuário a partir desse conceito do TDD. E um dos principais pontos que a gente vai buscar implementar é esse aqui de atualização, por exemplo, dos dados do usuário. A gente vai começar pegando essa informação, né? Buscando de onde vem. Considerando que a gente está usando o Firebase Auth, né? O Firebase Auth Service, né? Para a gente fazer, a gente está usando a biblioteca do Firebase para realizar esse processo de autenticação. Faz sentido que a gente vá buscar lá na documentação dele, né? Da classe ou da biblioteca do Firebase Auth, como isso acontece. E quando a gente faz uso dessa, deixa eu só ver se está funcionando esse negócio aqui. Tá. Quando a gente faz uso dessa noção aqui do Firebase, a gente tem que vir aqui no nosso Firebase Auth Service, né? Porque a gente usa a instância do Firebase para fazer o uso de alguns métodos aqui, ó. Então, nesse caso aqui tem o Sign in with Email and Password, a gente tem
A gente tem, deixa eu ver o que mais que a gente tem. A gente tem esse auth get current user get ID token, por exemplo. Então a gente tem algumas informações que a gente já pode começar a entender a partir do próprio código que a gente já possui, ou que a gente implementou, né? Partindo desse princípio, faz sentido que a gente queira atualizar os dados do usuário pela classe ou pelo serviço de autenticação? Eu entendo que não. Conversei com alguns colegas meus também, não faz muito sentido. Então é por isso que existe a proposta de fazer uma funcionalidade ou um serviço chamado User Data Service, que vai ficar responsável por essa parte de pegar dados do usuário. Inclusive, pode ser até esse caso aqui, né, de a gente pegar essa função e jogar para lá, os dados do User Token, atualizar os dados do usuário, ou até mesmo deletar um usuário, né? Vamos supor que aqui no perfil do usuário, na aplicação, eu tenha um fluxo para deletar os dados, deletar a conta, por exemplo. Então, ficaria mais ou menos nesse contexto aqui do perfil do usuário, certo? Vamos lá. O que prevê o TDD? Que a gente vai começar pelos testes. Para que a gente faça um teste, a gente precisa de uma classe, né, ou de uma biblioteca para começo de conversa. Por isso que eu vou criar logo aqui justamente essa classe, User Data Service, que seria a nossa class abstract class User Data Service, mesmo padrão que a gente tem utilizado. E a gente vai buscar aqui na biblioteca, a gente tem, se eu não me engano, nos dados do usuário a gente tem dados do usuário não, a gente tem o auth, Firebase auth, a gente tem um current user, né, que é um getter que pega esses dados de usuário, current user, ok? Inclusive é aqui que a gente vai fazer eventualmente alguma necessidade de mudança desse usuário. Então a gente pode fazer, partindo do nosso padrão de data result, a gente pode fazer certo? Então a gente tem aqui get user data. Por que eu estou fazendo sem ser future, né? Porque isso é uma instância que pode ser nula, né? Um objeto que pode ser nulo, né? Então, aqui dentro que a gente faria esse tratamento de nulabilidade, sempre ele retornaria um user model ou uma falha, percebe? Então, a gente pode já começar fazendo aqui também a nossa classe implementada, né? Deixa eu só criar aqui um User Data Service Implementation.dart, né? Pronto. Uma vez que a gente tem ela dessa forma, a gente deixa ela assim. Agora a gente vai começar os testes. Percebam que não tem nada aqui, então é evidente que quando eu realizar algum teste relacionado a esse método, ele vai falhar. Então a gente vai partir desse princípio, né? Então eu posso vir aqui, go to tests. Uma vez que eu tenho que testar, né, esse método, eu tenho que fazer o setup aqui, né? Então vamos fazer o setup. Pronto, uma vez que a gente tem o setup, a gente pode fazer o nosso teste. Nesse caso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou esperar um resultado, né? Final result retorna sult.getUserData. Eu espero que seja um data result, então eu faço uso do result.fold. Certo? Uma vez que eu tenho isso aqui, eu posso começar meu teste. Então, se eu realizar esse teste, é muito provável que aconteça um erro.
Nesse caso, o erro é o unimplemented error, porque, obviamente, é o que está acontecendo aqui nessa classe. Ou nesse caso, nesse método, né? Ele está lançando uma exceção. Eu preciso que dê certo, então eu já posso retornar o que eu espero, né? Pronto. Vamos ver agora o que vai acontecer nesse teste. Provavelmente vai dar erro de novo, porque eu não estou esperando o nulo, né? Eu estou esperando... Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Ah, tá. É porque eu não fiz o expect ainda, né? Então ele vai dar certo. Agora, se eu fizer aqui o expect data, esse data, ele tem que ser, né? Is a user model, por exemplo. Então ele vai dar certo porque ele é desse tipo. Se eu quisesse ver os dados de cada informação relativas a esse usuário, eu poderia fazer assim. E o teste daria certo também. Perfeito. Agora a gente tem o nosso teste que funciona. A partir de agora, a gente precisa utilizar a nossa dependência, né? Então, se vocês observarem aqui no Whimsical, eu tinha feito uma proposta aqui, né, do User Data Service. Eu crio o User Data Service, depois eu crio o método e agora eu vou fazer a injeção de dependência. Aqui. Então agora eu tenho que comparar se esse dado de usuário é o mesmo do que o meu teste está esperando. E aí vamos ver o que vai acontecer. Tá. Na verdade eu preciso agora injetar, né, o date Firebase alpha. Eu vou ter um erro relacionado ao Firebase, porque ele precisa ser inicializado. É aí que entra aquela questão de quando a gente utiliza, né, os nossos dublês de teste, né? Tem esse conceito aqui do que vem lá do XUnit Pattern, tá? Um framework de testes, que é referenciado pelo Martin Fowler, né? Lá em 2006 ele fala sobre isso, sobre a importância, né, dos dublês de teste e quando a gente utilizar eles. E esse material que tem aqui no Medium, ele fala exatamente disso, né, de quando a gente precisa utilizar esses carinhas aqui. Então tem o conceito de dummy, stub, spy, mock e fake. No nosso caso, a gente vai utilizar esse cara aqui, ó, que ele é um objeto capaz de controlar entradas e saídas indiretamente. E aí ele espera que você tenha resultados, né? Assertions que chamam, né? Tipo, garantias de que vão vir aquilo que a gente espera. No nosso caso, a gente não vai implementar toda essa construção do Firebase App. A gente precisa apenas testar essa unidade. Então a gente vai fazer justamente um mock do Firebase Alpha. É aí que entra essa classe mock aqui, ó. Então a gente vem aqui e realiza o mock do Firebase Alpha. Se vocês lerem a documentação aqui da classe mock, né, do Mocktail, ele vai falar o que ele faz. E aqui embaixo ele vai falar exatamente o que a gente vai precisar lá daqui a pouco, que é
Quando a gente não necessariamente precisa fazer override de métodos, override de campos, né, propriedades de uma classe, a gente pode usar o mock sem problema nenhum. Porém, quando a gente precisar dessas informações, né, a gente pode utilizar o fake. E esse fake vai servir daqui a pouco quando a gente precisar saber os dados desse usuário. Então vamos considerar que a gente tem agora um mock Firebase, né? E a gente vai fazer justamente a ideia do stub. O que seria o stub? Esse stub aqui, ó. Ele é um objeto que retorna dados fake. Nesse caso aqui, a gente vai fazer o stub justamente naquilo que a gente precisa, que é o current user, o nosso getter aqui, ó. E aí vai fazer sentido de por que a gente vai precisar do fake user. Então, quando, né, eu precisar desse cara, eu vou chamá-lo aqui. Então, quando eu realizar o mock Firebase auth.currentUser, eu devo ter um user, teoricamente, né? Porque é isso que ele espera. Só que eu não vou conseguir fazer um user fake, porque a classe user do Firebase, ela não possui um construtor. Então, quando eu não possuo um construtor, eu tenho que fazer uma implementação dessa classe que é chamada de fake, porque eu vou precisar fazer override das propriedades dessa classe. Então é aí que eu venho aqui de novo no meu mock classes e faço a classe fake user extends fake, que vem da biblioteca de testes, tá? E implements user, que é a minha classe do Firebase auth, ok? Quando eu faço isso, eu posso fazer o override, certo? Então eu estou fazendo override daquilo que eu preciso, o ID, display name e e-mail. Percebam que é aquilo que eu quero usar na minha aplicação, o user ID, display name e e-mail. Agora que eu tenho essa informação, eu posso instanciar o meu fake user. Ou seja, agora faz sentido que eu tenha esse usuário aqui. Percebe? Então, quando eu fizer esse stub, ou quando eu chamar esse método, eu quero que retorne esse fake user. E o meu result agora vai continuar da mesma forma, porque eu estou trabalhando com a proposta do meu user model retornar. Considerando, né, que eu fiz o fake user lá na classe do Firebase, ele deve retornar essas informações aqui. E isso faz com que o meu teste eventualmente retorne verde, retorne sucesso. Ok? Caso vocês queiram confirmar essas informações, vocês podem usar o breakpoint e o modo debug para ver o que está retornando lá na classe, no método, no caso. Se vocês forem passar o mouse aqui, vocês vão ver que o fake user é o que está sendo retornado aqui no current user. Legal? Pronto. Agora a gente vai passar para os casos de falha, né? No caso, os casos de erro, né? Não necessariamente os casos de falha, mas os casos de erro. É isso que a gente precisa testar. A gente pode fazer... então eu posso fazer assim. Então, quando eu chamar esse cara e ele for nulo, isso aqui já vai ser nulo. E esse aqui vai existir.
Vamos só confirmar se é isso mesmo. Se ele for nulo, teoricamente ele retorna um general exception. Do tipo failure, né? Posso deixar mais específico. Fazer isso aqui. E dar sucesso também. Posso atualizar agora as minhas exceções, né? Nesse caso aqui eu posso colocar um... Deixa eu ver aqui. Services exception. Eu posso fazer um... Beleza, voltamos aqui e tá tudo certo. Posso fazer mais um caso de assert e verificar se a mensagem que está retornando é a mesma. E tá aqui. Certinho, tudo de acordo com o que a gente espera. Agora, o que aconteceria se o Firebase lançasse uma exceção? É algo que a gente não consegue controlar aqui no nosso contexto. A gente precisa fazer a verificação através do nosso famoso try catch, né? When user data is called and então, nesse caso aqui seria um then throws, né? Then throws, uma exception qualquer. Se eu rodar esse teste, eu tenho uma exceção. Então, eu tenho que passar essa informação agora a nível de método aqui, né? Então, agora eu posso fazer isso aqui. O teste anterior, ele vai continuar funcionando, porque eu apenas alterei a forma como foi feito, né? E agora o novo teste, ele deve funcionar também, porque eu estou falando de tratamento de exceções ali no bloco catch. Perfeito. Com isso, a gente testou as 3 possibilidades que podem acontecer dentro do nosso método, no nosso método getUserData. E a gente pode utilizar agora esse objeto e esse método, né, para fazer, por exemplo, o nosso controller. Então, com isso, a gente conclui o ciclo, né, de desenvolvimento da funcionalidade getUserData com o uso do padrão de test development, de test driven development, que é começar pelo problema, ou seja, entender os requisitos dessa história, digamos assim, de usuário, e depois implementar a solução, ou seja, desenhar o código, realizar a prática do design de código. Fechou? Espero que esse conceito aqui tenha ficado mais claro, né, do ponto de vista dessa compreensão mesmo do que significa desenvolver orientado a testes. Foi algo que realmente abriu minha cabeça para entendimento de soluções, de entendimento de problemas e realização e busca de soluções, porque faz a gente pensar realmente como que a gente pode melhorar nosso código. E vejam que ficou bem simples, ficou uma coisa bem enxuta mesmo, só aquilo que a gente precisa. E o nosso teste está funcionando. Então, quando eu fosse eventualmente modificar alguma coisa, o meu teste deve falhar e eu tenho que refatorar, porque é esse o ciclo de desenvolvimento orientado a teste. A gente trabalha com um entendimento de que eventualmente a gente vai ter que refatorar esses códigos aqui. Pelo menos a gente já vai ter uma segurança maior, uma confiança maior em relação ao que a gente está desenvolvendo. Beleza? A gente se encontra no próximo vídeo com mais orientação sobre desenvolvimento orientado a testes. E até lá!